Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 26 de junho de 2025, e o título é Saia da Manada. Vamos lá. Acredito que muitos já ouviram falar do efeito manada. Segue abaixo uma definição para melhor entendimento. Abre aspas. O efeito manada, também conhecido como efeito adesão ou comportamento de manada, é um fenômeno psicológico em que indivíduos seguem a opinião ou a ação de um grupo, mesmo que isso vá contra seu próprio julgamento ou análise da situação. Esse comportamento é influenciado pela tendência de buscar aceitação social e evitar a rejeição, além de confiar na sabedoria do grupo, mesmo que essa sabedoria seja baseada em informações erradas ou incompletas. Como funciona? O efeito manada se manifesta quando as pessoas, em vez de avaliarem as informações por conta própria, seguem o que a maioria está fazendo ou dizendo. Isso pode acontecer em diversas situações, desde escolhas de consumo até decisões de investimento. Fecha aspas. Visão geral criada por inteligência artificial. Em alguns momentos, observando o comportamento da humanidade, a semelhança com uma manada é assombrosa. Quanto trabalho ainda precisa ser feito para que possamos recuperar totalmente a individualidade, autonomia e autenticidade? Foram séculos de entrega da própria liberdade ao controle de terceiros. A cada nova promessa de que seria para nosso bem, um naco de nossa essência era levado em troca. E dessa forma, a capacidade de guiar os próprios passos e fazer as escolhas de forma consciente foi se perdendo ao longo do tempo. Perdemos o autodomínio, pois nos fizeram crer que não sabíamos o que era melhor para nós. Nos apresentaram inúmeras falácias, tão bem articuladas, que sequer desconfiamos da cilada em que estávamos caindo. Farsantes, travestidos de especialistas, cooptavam seguidores fiéis, que seguiam cegamente as orientações sem qualquer questionamento. E foi dessa forma, seguindo o comportamento da manada, aceitando seus comandos, escolhas e decisões, que parte da humanidade se deixou guiar, apática e subserviente. É chegado o momento de reassumir o controle da própria existência. Um movimento crescente de dissidentes tem surgido para quebrar os paradigmas e retomar o caminho, seguir o verdadeiro propósito e cumprir a missão. Vencer as próprias limitações tem sido o grande desafio a ser enfrentado. Em muitos momentos, o caminho é solitário. Contudo, a sintonia tem reunido grupos que conseguem conviver harmoniosamente, respeitando a individualidade e, mais do que isso, fazendo das diferenças um fator agregador. Ao invés de divergências, há contribuição. E uma outra forma de ver o mundo com muito mais cor e simplicidade. É uma outra forma de ver o mundo com muito mais cor e simplicidade. Há um sentimento de comunhão e parceria, sem imposições ou lideranças. Cada um tem algo a ensinar e muito a aprender. E isso acontece através da troca, da partilha. Somos capazes de nos guiarmos nessa jornada e de chegarmos ao destino. É hora de sair da manada e trilhar o caminho do nosso próprio coração e seguir o chamado da nossa alma. Então vamos lá. Bom, esse texto fala, né, de tudo que a gente veio vivendo aí ao longo do tempo, aceitando, né, certas narrativas como verdade, ou às vezes a gente acabava não questionando. Eu acho que o grande problema do ponto em que nós nos encontramos agora foi o quanto a gente parou de questionar certas coisas, quanto a gente acreditou em pessoas que aparentavam ser confiáveis e não eram. Aquela história de é para o seu bem. E então, por muito tempo, a gente foi acreditar, a gente acreditava na mídia, né? A gente acreditava que eles estavam ali passando informações verdadeiras. E hoje a gente
está vendo, assim, claramente que, na verdade, o que aconteceu ao longo do tempo foi uma grande manipulação em todos os setores, né, na área da política, na área da comunicação, na área da saúde, na área da indústria alimentícia, então a gente foi sendo sempre guiado de acordo com interesses que nem sempre estavam, defendendo o que era melhor realmente para a humanidade. Eram interesses que visavam outras coisas, visavam controle, visavam poder, enriquecimento, à custa justamente dessa manipulação, né, do controle da massa, né, da manada. E hoje, a gente está vivendo um momento até bem crítico com relação, a justamente como houve essa mudança de posicionamento das pessoas, muita gente começou a questionar, muita gente começou a acordar e perceber, né, como o sistema funciona, essa manipulação, esse controle todo, isso acabou incomodando, isso acabou ficando perigoso para quem está no controle, para os controladores, para quem está aí querendo, né, continuar manipulando. Isso está atrapalhando as pessoas começarem a pensar pela própria cabeça, começou a ser um incômodo, né, um obstáculo aí para que a agenda siga e para que se consiga manipular as pessoas da forma que eles querem para atingir os objetivos. E aí o que acontece? O que estão fazendo, principalmente aqui no nosso país, né? Já que eles não conseguem impedir essas pessoas que já acordaram de questionarem e de pensarem, eles vão tentar o quê? Calar as pessoas, que é o que eles estão tentando fazer. Calar essas pessoas, porque ainda existe uma grande massa aí manipulada que entra nas narrativas. Só que aquela parte que está ali questionando, falando, botando aquela sementinha da dúvida, né? Plantando aquela sementinha da dúvida na cabeça das pessoas, está começando a interferir nos planos aí, porque aí está acordando outras pessoas, está fazendo com que outras pessoas comecem a observar as coisas e entender o movimento e enxergar toda a hipocrisia, né, que nos rodeia atualmente. E aí isso está se tornando assim uma batalha, né, para a gente conseguir aí se manter firme aí e levar e sair, né, dessa prisão, na verdade, né? A gente conseguir realmente se libertar através da verdade, conseguir enxergar como é que as coisas realmente funcionam. E aí cada um vai escolher. Tem gente que acha confortável ser guiado, ter alguém para falar o que ela pode ou não fazer, ou ficar esperando um salvador porque não tem a coragem de assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, pelo que é necessário fazer. Então fica esperando que isso venha de fora, fica esperando que alguém vá resolver. E não tem salvador, né? Nós estamos aqui, não estamos a passeio, nós viemos com um propósito. Todo mundo que está aqui tem um propósito. Mas o que eu vejo, e isso não é só até com relação a. Vejo inclusive com relação à espiritualidade também. Quanta gente que fica esperando que outras pessoas falem o que elas têm que fazer e não questionam nada também. Porque todo mundo pode se equivocar. Eu posso aqui uma hora falar alguma coisa que eu estou equivocada, que eu não tenho muito conhecimento sobre aquilo. Às vezes a gente acha que a gente sabe e a gente não sabe, e passar uma informação errada. Então, e as pessoas não questionam nada. Né? Aquela coisa às vezes você admira demais uma pessoa, né? E o problema é cair na idolatria.
Porque você pode admirar uma pessoa, mas quando você começa a idolatrar, você passa a justamente não questionar e não tratar aquela pessoa como um ser humano, como qualquer outro. Você se coloca abaixo daquela pessoa. E o trabalho que a gente tem tentado fazer aqui, todos nós, é justamente assumir, né, retomar o nosso poder, assumir o nosso poder, saber que ninguém é mais importante do que ninguém. A gente está aqui para, na verdade, um aprender com o outro, que é o que eu falo ali no texto, né? Que essas pessoas que estão acordando, que estão se encontrando, elas estão trocando, né, conhecimento. Ninguém acha que é melhor que o outro, né? Ninguém se acha mais importante do que o outro. Porque às vezes um tem um monte de informação em determinado assunto, mas não dá para você saber ser bom em tudo, você ser especialista em tudo. Então, às vezes, um tem um bom conhecimento em determinado assunto, mas não tem em outro. E aí, nesse outro que às vezes você não tem um conhecimento tão grande, às vezes você pode se equivocar. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas, independente do que algumas pessoas que elas admiram demais ou idolatram, né? Porque aí no caso já chega na idolatria, elas não questionam. O que a pessoa falar tá tudo certo, mesmo que elas às vezes tenham um conhecimento um pouquinho diferente, assim, mas aí não tem coragem, porque a gente acaba caindo naquela coisa, às vezes das religiões, né? Que você não pode questionar nada, que você tem que aceitar os dogmas que eles estão te passando e você concordar com tudo, e eles fazem a coisa de um jeito que você, se você pensar, né, você nem não é nem falar, se você pensar, né, se você questionar, se você duvidar de alguma coisa, você se sente mal. Você acha que aquilo, que você não pode, porque aquilo foi uma crença limitante que foi colocada de que aquilo é o certo e que você não pode, você tem que aceitar e acabou. Então, assim, para tudo hoje a gente tem que questionar, tudo, mesmo que você acesse informações de pessoas que você admira muito e que você acha que elas são muito sábias, mas há a possibilidade das pessoas se equivocarem. Então, a gente nunca pode confiar cegamente em nada e nem ninguém. A gente sempre tem que manter as nossas convicções e formando o nosso conhecimento, porque é justamente através das trocas de informações que a gente vai evoluindo, que a gente vai descobrindo coisas novas. Porque se você só fica seguindo o que uma outra pessoa fala e não faz as suas próprias, não desenvolve um pensamento crítico a respeito do que você está ouvindo, você está na manada. Você está só seguindo a manada. E às vezes, assim, eu já comentei que eu gosto de ler comentário, e às vezes eu vejo assim, alguns conteúdos que eu acesso, que eu começo a ver comentário, e eu fico impressionada como as pessoas elas só ficam falando amém, 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 amém. Quer dizer, às vezes você sai de uma caixinha, você cai em outra. Porque, justamente, por essa questão de estar sempre buscando fora as coisas que a gente precisa olhar para dentro. É bom você absorver, porque quando a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente precisa de buscar conhecimento também fora. Mas você tem que ter o equilíbrio. A gente não pode só olhar para fora, também não pode só para dentro, porque você perde a oportunidade de adquirir o conhecimento que vai te auxiliar a desenvolver o seu autoconhecimento. Mas tem que ter equilíbrio das duas coisas. Não, você tem muito conhecimento dentro, a gente tem a nossa verdade, né? E tem as coisas que a gente vai agregando. Mas se você só ficar esperando que as coisas venham de fora, você está entrando numa caixinha de novo, né? Dessas caixinhas que a gente foi com tanto trabalho saindo, quebrando, né? Paradigmas, entendendo, conseguindo enxergar as coisas, rasgando véus, e aí às vezes a gente já está num caminho assim de evolução
cai em alguma cilada, cai em alguma armadilha, porque fica, né, esperando as coisas, entra na zona de conforto, né, cai no comodismo. Então tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então a gente não pode ser cético demais, mas também não pode ser crédulo demais. Tem que estar ali, o caminho do meio, né? Que é o melhor caminho. Então a gente busca os conteúdos, a gente acessa as informações, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de analisar, de questionar, de ver se aquilo faz sentido para a gente, porque as coisas têm que fazer sentido para a gente. E às vezes eu percebo que tem gente que às vezes nem entendeu direito e tá, né, ali, ai, né, idolatrando e ai, que maravilha, mas você percebe que às vezes a pessoa nem entendeu direito aquilo. E eu acho que assim, é muito produtivo você é, questionar e você entender que nem tudo a gente entende, né? E que a gente tem que buscar é, entender de uma forma correta, de uma forma clara, e não só aceitar as coisas, mesmo que elas não façam sentido. Inclusive, esses dias, aquele humorista chamado Paulo Souza, ele fez um vídeo muitíssimo interessante, que ele fez uma analogia com uma dessas personalidades aí que a gente é, sabe que falam uma coisa e vivem outra, né? E ele comparou, que essa pessoa realmente foi um exemplo perfeito que ele usou para comparar com aquele livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é o que a gente está vivendo aqui, que é um livro que assim representa muito a realidade do que a gente está vivendo. E aí ele fez, né, essa analogia e assim ficou muito bom o conteúdo. E, e é justamente sobre isso, sobre as pessoas que seguem cegamente algumas, quem as manipula. Se você questiona, porque quando você começa a observar, você começa a pensar pela sua própria cabeça, independente, isso não quer dizer que você vai entrar em conflito, porque às vezes o que faz sentido para você não faz para o outro. E quando eu falo que esses grupos que estão se formando justamente são pautados nessa diversidade e no respeito, é isso. Porque, por exemplo, os amigos que eu tenho hoje, as pessoas com as quais eu consigo conversar esses assuntos, nem sempre a gente concorda em tudo. E tá tudo bem, porque algumas coisas fazem sentido para mim e não faz sentido para eles, mas isso não muda em nada o que a gente, na verdade, a maioria das coisas que a gente concorda. Em alguns pontos a gente discorda e tá tudo bem, né? Porque nós somos indivíduos. Então, você não é cópia do outro, você é um ser único. Então, você tem as tuas peculiaridades, assim como cada um tem as peculiaridades. Então, é natural que existam diferenças, né, entre todos, e não que essas diferenças precisam causar conflitos, muito pelo contrário, às vezes até agrega. Às vezes eu venho com um ponto de vista diferente do outro, que ele vai parar para pensar, isso daí é interessante. Assim como às vezes vem alguém que tem um ponto de vista diferente, e aí eu falo, realmente, eu nunca tinha olhado por esse lado, entendeu? Então, assim, quando há respeito, há crescimento, né? As divergências trazem crescimento. Agora, quando não há respeito, que é o caso que a gente vê aí, né, da manipulação, de querer controlar, de não aceitar as divergências, aí não tem crescimento. Aí a pessoa segue ali na manada sem se desenvolver. Ela só vai seguindo ali de cabecinha baixa, sem evoluir. E vai acabar ficando
chega uma hora que ela vai ficar para trás, né. Então, é importante esse texto foi de uma observação do que eu tive, assim, de tudo que a gente está vivendo nesse momento. E o grande problema é justamente o dessas pessoas que querem que repetem, apenas repetem, e muitas vezes elas sabem que aquilo que elas estão falando não faz não ressoa com elas. Não é o que elas sentem de verdade, mas um medo de ser excluído, né, de não sustentar as próprias verdades, faz com que elas repitam mentiras, que elas mintam para elas próprias, para se sentirem incluídas. E quando você precisa mentir para fazer parte de algum lugar, é porque você não pertence àquele lugar, porque você não deveria estar ali. E eu acho que agora é um momento que a gente justamente tem que começar a conviver com o que agregue, com o que ressoe com a nossa sintonia. Então, se você tem que se espremer para caber numa caixinha ali, é porque você não faz parte daquela caixinha. Aliás, a gente não deve mais se enfiar em caixinhas, né? Eu acho que é um momento agora da gente começar a realmente se libertar de tantas limitações que foram impostas para nós, né, por tantos séculos aí. Então é realmente um momento da gente se posicionar e, e ser firme nas nossas convicções, no que a gente realmente acredita e sustentar a nossa verdade, sustentar o que é realmente importante e que faz sentido para a gente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.